A gente tem basicamente tudo no papel agora, né? Tudo no painel ali. Então eu tenho o tempo que a tarefa ficou no fluxo, o tempo de foco que o colaborador ficou em cima dessa tarefa, o tempo de starvation que ela ficou para qualquer outra fase do fluxo do quadro acontecer. Eu tenho se ela foi entregue atrasada e qual o dimensionamento dela e qual o produto dela. Fala pessoal, bem-vindos ao Além do Software, o videocast que explora os temas mais relevantes para a sua software house e também para empresas de tecnologia. Eu sou o Jonathan Santos, CEO da TecnoSpeed, e hoje nós vamos falar sobre como a agilidade pode se transformar em um diferencial competitivo. Nós vamos trazer o case do Tecno Kanban, um projeto interno que revolucionou a nossa entrega de valor e nos levou ao reconhecimento nacional do Prêmio Agilidade Brasil 2024, ficando no top 10. Para enriquecer essa conversa, nós trouxemos o Fabiano, que é analista de processos e o criador do projeto Tecno Kanban. Também vamos bater um papo com o Rodrigo Ramalho, que é o nosso diretor de tecnologia, que traz uma visão da alta liderança e sobre o impacto estratégico da agilidade. E também o João Costa, gerente de desenvolvimento de sistemas, que vai compartilhar a perspectiva da liderança tática na execução e na aplicação prática. Como vocês já sabem, como já é de praxe aqui no Além do Software, a gente compartilha situações inusitadas que acontecem nos bastidores de toda a empresa. E empresas de tecnologia também têm os seus bastidores, né? Eu quero convidar o João para começar estreando aqui, compartilhando com a gente, João, alguma situação inusitada que aconteceu aí nos bastidores da TecnoSpeed que os clientes não ficam sabendo, né? Não, fechou. Buscando aqui, eu acho que o maior diferencial que aconteceu aí de história interessante para contar foi na antiga Tecno House que a gente tinha. Estava tendo confraternização da equipe e a área da casa era fechada, só a área externa mesmo da confraternização ficava aberta para o pessoal. E já era tarde da noite, 9 horas da noite por aí, e detectou movimento da câmera lá dentro da casa. Uma luz acendeu, aí a Cíntia, que era responsável na época, me ligou, falou, João, tem alguém dentro da casa. Eu falei, hein? Tá tudo fechado, não era para ter. Aí ela desativou, o alarme inclusive estava ativo, não disparou. Ela desativou o alarme, eu entrei, rodei tudo, fui lá em cima, apaguei luz, voltei, fechei tudo, falei para ela, Cíntia, tem ninguém, pode travar de volta. A hora que eu voltei lá com o pessoal, João, passou na janela, realmente tinha alguém lá em cima. Mas é possível. Ainda bem que eu não tava nessa compra aí, você tá doido? Nessa uns 3 já tava fazendo a mala já pra ir embora. Aí falei pra ela assim, destrava de novo. Subi de novo, abri porta por porta, olhei tudo, apaguei tudo de novo, fechei, desci e nada, não tinha ninguém na Tecno House. Vocês ficaram lá ainda? O que foi? Continuamos lá, uns 3 vão tentar motivo, esposa ligou, tem que ir embora e tal. Aí deu boa, essa foi boa. Caramba, ainda bem que a gente mudou de sede, hein, Ramado? Você tá doido? Você vai, não. Vai que o fantasma era programador. Boa! Fabiano tá estreando aqui também com a gente. Conta aí alguma situação inusitada. Não, eu tô pensando aqui numa situação inusitada, mas eu tenho, na verdade, só algumas situações que ocorreram fazendo parte da nossa evolução profissional dentro da empresa. Eu lembro que eu sempre flertei com essa área de processos, mas só há pouco tempo que eu comecei a atuar diretamente nisso. E por me achar um cara muito entendido dessa área, eu sempre estudava bastante nisso. Logo que eu entrei na Tecno, o Ramalho tinha uma visão de tentar simplificar alguns processos e eu tinha algumas fundamentações teóricas sobre aquele processo de por que eles existiam. Então, hoje é muito claro para mim que quanto mais a gente simplificar o processo, mais produtivo ele é no final das contas. Mas era uma visão tão cega da minha parte, que a gente tem aquela curva J de evolução, né, que fala que é o Kaizen, você primeiro cai, vai para o vale do desespero, depois sobe para melhorar no ponto que você estava antes, mas antes disso tudo começar, ele tem uma curva um pouco mais aguda, e o pico daquele momento chama-se o pico da ignorância. Eu acho que eu estava ali. Sabe? É quando o cara acha que ele entende. Você era o ignorantão. É o cara que ele acha que ele entende, mas na verdade ele não entende nada. Né? Ou ele está só trancado para as novas ideias, né? Difícil de resistir.
Ramalho chegou e falou assim, Fabiano, a gente vai colocar aqui na empresa, vamos eliminar os nossos dimensionamentos aqui de Store Point, vamos colocar um PMG. Eu falei, não, Ramalho, você tá doido. Esse negócio não funciona. Como é que eu vou conseguir ter um provisionamento de um tempo sem ser uma escala de crescimento por de esforço e complexidade em um PMG? Eu nunca vou conseguir fazer um planejamento de tarefa. E eu convenci todo o corpo de devs ali por influência e conhecer muita gente, que foi numa reunião que eu nem sequer participei, mas eu lembro que o Ramalho saiu daquela reunião me barro dessa. E só vi ele falando no Slack, falou, a gente não vai implantar o negócio, não é nessa fase. E eu pensei comigo, falei, esse negócio não ia funcionar. Mas... Passou um tempo, o Ramalho me chamou e falou assim, Fabiano, você gosta de estudar isso aí, né? Então, estuda isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, puxa vida, rapaz, isso aí, eu era o... Hoje eu dou aquele discurso do tipo assim, você tem um cara que ele é o militante, ou o evangelista de um processo, você acha que esse cara é o cara que vai atrapalhar tudo? Na verdade... Pega esse cara e coloca do seu lado, porque ele é um cara que gosta de estudar. Ele é um cara que vai procurar a saída onde ele está. E a hora que eu vi que simplificar o processo, me deu um arrependimento de ter feito isso no passado, porque a gente podia estar bem mais evoluído hoje. E foi o caminho que eu acabei seguindo. Para uma decisão, eu falei, não, a gente vai por aqui. O Ramalho olhou para mim, né? Então vamos, né? Certo. Bom, legal, Fabiano. E aproveitando esse gancho que você colocou, já vamos direto pro que interessa, então. Assim, já deu para ter uma noção que a gente tinha uma preocupação ali com o nosso processo e com agilidade. Mas como é que surgiu a ideia do Tecnokanban, desse projeto especificamente, o Tecnokanban? Quais eram os maiores desafios que a gente estava enfrentando naquele momento que levou a gente a percorrer o caminho e implementar o Tecnokanban dentro da empresa? A gente teve uma transição cultural, né, de 2019 para 2020. Mudou muita coisa no mundo profissional entre início de pandemia e como a gente ficou ainda pós-pandemia. Eu me lembro que em 2019, já início de 2020, nós tínhamos que adaptar essa nova realidade home office, sem o contato com as pessoas, onde você poderia pegar muitos desses problemas num trabalho mais próximo. E o primeiro indicador, que foi o alerta de tudo, foi a gente conseguir mensurar na empresa o quanto de tempo a gente trabalhava com o desenvolvimento de produto, o quanto de tempo a gente gastava com reuniões, cerimônias, tudo aquilo que não levava num tempo trabalhando direto no produto, e também o tempo que a gente gastava com os problemas do produto. Esse gráfico ele foi a base onde tudo começou, que a gente chama que é o gráfico de entrega de valor. Nessa fase, nós descobrimos que 50% do tempo do nosso corpo de desenvolvimento trabalhava desenvolvendo o produto. E aquilo para mim até assim, eu ainda não tinha um parâmetro sobre o que era bom e o que era ruim. Mas se você pensar que você contrata uma pessoa para trabalhar com um produto e só 50% do tempo dela está dedicado a isso, é ruim. É muito ruim. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Aliado a isso, a gente perdeu todo o contato próximo com as pessoas. Foi para tipo assim, um contato indireto. Então eu vou ter que, de alguma forma, levar essas ações que melhorem esses dados através de processos que resultem em métricas onde eu posso fazer com que a pessoa mude a forma de trabalhar e aquele indicador mude junto. Aliás, isso é um bordão que eu levo para sempre, sabe? Nenhum indicador é importante se você não puder, de alguma forma, tomar alguma ação no qual esse valor mude. Se você fizesse essa pergunta e o valor não mude, ou você não consegue tomar essa ação, aquele indicador tem pouca razão de existência. E aquele foi o gatilho. Para assim, olha, estamos com um indicador ruim. 50% de entrega de valor de todo o nosso desenvolvimento é ruim. O que a gente pode fazer aqui para melhorar? Legal. Então, assim, o primeiro passo foi ter um indicador, né? Para identificar que ele estava ruim, né?
Ramalho, olhando, assim, tendo um olhar estratégico para esse indicador, né? Quando você viu esse número, quando você teve essa percepção, o que que veio na tua cabeça? O que que você sentiu ali naquele momento? Eu assustei. Fiquei assustado, porque era um número muito ruim. A primeira reação minha, eu lembro de ter visto esse indicador numa palestra do Rodrigo Yoshima, que ele é referência em agilidade aqui no Brasil. E eu adaptei ele, trouxe a ideia para o Fabiano foi lá, coletou os dados e preparou o indicador. Eu olhei, tomei um susto, falei, tá errado. Eu não acreditei no número. Eu falei, não, esse número tá errado, não pode ser isso. Da minha própria experiência como desenvolvedor de software, eu falei, se eu for sentar no computador para programar e eu só programar 4 horas das minhas 8 horas diárias, tem alguma coisa que tá muito É errada. muito ruim, Tá né? muito ruim, não é possível que esteja isso. E eu lembro de ter pedido pro Fabiano, não, recalcula, revê esses números, vê se está certo, vê se os dados estão corretos, porque não é possível. E ele foi, se debateu lá nos números, voltou e falou, Ramalho, ó, é isso aí, cara. E aí eu assustei. Assustei porque a nossa ineficiência estava muito grande na minha percepção. Com esse olhar, né, de caramba. Né? E parece que aí acendeu uma luz, né? Pra gente acendeu uma luz, pô, legal, agora pelo menos a gente sabe onde a gente está. Um sentimento ruim e um sentimento bom, né? Exato. Pô, ruim porque você vê o negócio acontecendo, mas bom que você fala assim, cara, tem onde melhorar, né? Agora daqui para frente a gente tem que mudar, a gente tem que mudar isso radicalmente. Eu lembro de ter comentado isso com o Fabiano. Mas e para conseguir mudar? Porque tinham coisas que já estavam enraizadas na cultura, né, no processo. Então a gente, ao longo do tempo, né, precisou fazer uma transição do Scrum para Kanban, acreditando que essa mudança no processo iria trazer benefícios em termos de produtividade, entendendo que o Kanban fazia mais sentido para a realidade da TechnoSpeed naquele momento do que o Scrum. O Scrum tinha nos levado até ali, mas não ia levar mais para frente. Eu imagino a sua dor, viu, Ramalho? Porque a gente fez junto, né, o Scrum Alliance lá, certificados e tal. Cara, você abrir mão do negócio que você defendeu tua vida inteira é um pouco complicado. João, olhando para um cenário operacional, qual era o sentimento que se tinha no operacional? As pessoas percebiam que tinha algo de errado ou já tinham que ser acostumado com aquela situação? Como é que era? Eu acho que na época estava muito comum o excesso de reunião. Acho que esse reflexo do ir do presencial para o home office, né? Você acaba tudo sendo alinhado de forma síncrona. Você tem reunião para alinhar aquilo, reunião para conversar sobre aquilo. Até em uma das análises a gente viu, né, que parte da carga dos outros 50% era muita reunião, muita agenda. Então, passou-se a alinhar essa cultura, igual o Ramalho comentou, o Fabiano comentou, para mudar ali a visão do pessoal para tratar coisas de forma assíncrona também. Porque isso também traz o resultado da forma assíncrona, entende? Mas o costume do presencial é você chegar no cara e falar, oh, vamos resolver aquele negocinho, e isso virava uma agenda, virava uma reunião, e virava algo ali que... Tem 5 minutinhos? Obrigado. Esse tem 5 minutinhos perigoso, né? Que virava 30, virava 40, de repente uma agenda que poderia ser resolvida em 3 mensagens virou uma hora de agenda ali. Mas para o pessoal do operacional, eles ficaram muito tensos, principalmente com outros indicadores, que acredito que o Fabiano vai entrar depois, voltado a foco, voltado a outros números ali, porque para eles estavam produzindo o dia inteiro trabalhando, e daí como que esses números não refletiam em estar entregando valor, entende? Estava só em 50%. Aí quando todo mundo tá cego, tá bom para todo mundo, né? Sim. Daí, quando a gente começa a olhar os números, a gente começa até a ter ferramenta para mostrar para as pessoas que aquilo ali não estava legal. Legal. E você falou um ponto muito importante, né? Que é a questão do foco. Cara, e assim, faz muito tempo que eu não programo. Mas eu me lembro, vagamente, em que o foco era extremamente importante, principalmente quando a gente está falando de programação. Você tá realmente imerso numa resolução de um problema, numa implementação de código e ter aquele nível de concentração, aquele nível de foco para poder ter uma entrega boa. Sim. Como é que foi, assim, como é que as equipes, você via a satisfação das equipes em termos de, poxa, eu tô focado aqui, agora
tem que parar para fazer uma reunião. Tô focado aqui, agora tem que parar para fazer outra reunião. E aí o mindset muda, né? Você tá pensando naquele problema, de repente você tem uma reunião, que é hora para você voltar, você já perdeu, mas não sei quanto tempo. Exatamente. Eu não sei se isso acaba aparecendo na métrica. Eu imagino que é até talvez uma maneira subjetiva, né? Mas eu não sei se é uma maneira tão direta assim. Mas assim, às vezes você tem uma reunião das 9 da manhã às 9h30, e depois você tem outra reunião das 10 às 10h30. E o que você faz entre 9h30 e 10 horas? Não vai Não dá, conseguir né? produzir e entrar em foco, né? Então isso atrapalha. E era esse tipo de coisa que acabava causando ineficiência. Entendi. Esse tipo de situação apareceu em alguma métrica, Fabiano, que também despertou aí a curiosidade de investigar melhor? Essa métrica ela nasceu exclusivamente no projeto Tecnokanban. Eu tinha que ter uma forma. Existe uma comparação de uma outra formação, que é os processos Lean. Ele tenta mostrar para você o quanto que um trabalho contínuo é melhor do que um trabalho em lote. Isso é bem legal. Que eu até assisti um vídeo que o cara faz a comparação dos dois, e quando ele trabalha no trabalho, o exemplo contínuo dele, ele dá uma parada e uma brincada com a câmera. A primeira vez que eu me capacitei nisso, eu falei assim, é óbvio que o trabalho em lote vai ser mais rápido, o cara tá zoando durante o trabalho. E ele fez isso de propósito para provar que mesmo assim no final ele produzia mais. E aquilo foi uma quebra de paradigma para mim. Porque nas minhas capacitações fala exatamente isso. Se você é um dev, principalmente para as funções dev, quando você sentar a abrir um código, você compila como aquela filter vai funcionar antes de começar a meter a mão num código. Se alguém te tira a atenção, aquela compilação foi pro pau. Você perdeu aquele tempo, você tem que fazer de novo. E se você começar uma filter e parar no meio, for fazer outra coisa e voltar para cá, você tem que ler de novo ela do início. Tudo isso é um tempo desperdiçado que, se somado um pouquinho, a cada pouquinho, é muito tempo no final. Uhum. Então eu precisava de alguma forma medir isso. Tá? E além da gente ter, acho que essa métrica o Ramalho vai descobrir agora, além da gente só ter 50% do tempo de entrega de valor, a gente tinha abaixo de 50% do tempo de foco. Então a produção, mesmo dizendo que o cara aponta no desenvolvimento de produto, ele está tendo que reler muitas vezes a mesma coisa que ele fez e entregando menos. Isso é uma métrica mais difícil de medir. Uhum. Então eu tinha de alguma forma estipular uma meta por conta do projeto para a empresa. A formação tradicional até diz assim, o ideal é que a gente tenha ali 80% de foco em cima do seu trabalho. Você começou, você vai até terminar. É assim que o Lean diz. Mas isso conflita com o valor que a Tecno tem hoje, que eu não quis perder. Nós temos entre os nossos chavões a colaboração, que ela é um valor bem pesado dentro da empresa. Então eu sei que para quebrar culturas, eu tenho que ir devagar. Se eu chegasse para toda a equipe num momento de implantação de um projeto desse, falasse, a partir do momento agora você tem 80% de foco. Onde fica o valor colaboração? Uhum. Porque eu vou parar para ajudar o meu colega. Em algum momento ele precisa da minha ajuda. Se eu falar para ele assim, não vou te ajudar agora, porque eu não posso quebrar o meu indicador de foco, eu vou começar a trabalhar a favor do processo, uma quebra de qualidade e de valor que a empresa tem. Então a gente teve que colocar essa métrica no papel, colocar ela como meta do projeto e estipular uma meta saudável para que os dois valores funcionem bem. Sim. E mesmo estipulando a meta baixa, teve gente que contestou, né? Exato. Não é que eu vou parar para ajudar se você está exigindo foco. Então a gente teve que reforçar bastante essa meta do Isso é o trabalhar a cultura. Todo projeto, todo processo que mexe com o que você está acostumado a fazer, ele é um paradigma. O João comentou. Nós estávamos acostumados a fazer essas reuniões e para nós essa é a rotina. Quando eu chego em você e falo, você não vai fazer mais reunião. Eu falo, mas eu vou perder o contato com o meu amigo, com o meu colega, vou perder o engajamento. Isso é ruim. Essa é a coisa mais difícil que você tem. Uma resistência à mudança, né? Exato. A tentar conseguir na implantação de qualquer projeto. Por isso que eu falo, sucesso de qualquer processo depende das pessoas. Legal. Imagino também que teve muito apoio da direção, né, Ramalho? Como é que você viu isso, via essas possibilidades, via, lógico, esses desafios, mas como é que era essa pressão em torno do vamos fazer isso aqui porque tem um número ali a ser buscado? Nós definimos uma meta para o ano, né? E eu sempre coloquei para o Fabiano que essa meta ela tinha que ser atingida
mas não a qualquer custo, né? E é mais ou menos isso que o Fabiano está colocando, né? Então, a gente trabalhou os impedimentos ao longo desse ano, né, de forma a buscar formas de mitigar. Eu não lembro se no primeiro ano a gente não atingiu a meta, né? Não atingiu. Então, assim, a gente esbarrou em muitos problemas. Foi a partir do segundo ano que a gente viu a cultura começar a se enraizar ali para a coisa começar a virar a chave. Mas tinha, assim, essa preocupação também por estar em home office, né? De a gente tentar mudar algo que, apesar de ineficiente, funcionava em termos de tínhamos as entregas, tinha a qualidade do produto e tinha a colaboração. Se a gente mexe muito de uma vez, né? E a gente, como você falou, a gente vem desse background de agilidade, a gente sabe que não é virando a chave que a gente resolve as coisas, né? Então, se mexe muita coisa de uma vez, você pode gerar o efeito contrário do que você está buscando. Então, nós fomos entendendo e tentando dar passos curtos para chegar no melhor resultado possível. Legal. É interessante porque você passa a ter um objetivo financeiro, né? A ser buscado. Que talvez a gente fala só sobre vamos melhorar a produtividade, ainda fica algo bem abstrato. Quando você tangibiliza isso para algo financeiro, aí o negócio fica. A escala aperta mais, né? Fica mais embaixo ali. Mas eu queria entrar, Fabiano, na implementação do Tecno Kanban. A gente deu aqui alguns, né? Falamos sobre algumas questões aí que foram anteriores à implementação do projeto, né? Que acenderam um alerta. Mas eu queria que você detalhasse na prática como é que foram esses passos da implementação. Não sei se você também se lembra exatamente, né, desses passos. E quais foram, como é que a gente foi caminhando nesse sentido? Eu entrei com muita ansiedade de estudar isso, porque você perguntou para o Ramalho sobre carta branca, e isso foi algo que eu agradeço muito a oportunidade que eu tive, porque ele chegou em mim e falou assim, olha, pode fazer aí o que você considerar o melhor. E eu lembro de ter dito a frase para ele, e se piorar? Vai se piorar, a gente volta para trás, né? Erra, mas erra depressa, né? Esse era também um dos nossos valores, né? Porque eu não tinha muita confiança, eu estava recém-formado nesse mundo e eu imergi em cases. Eu consegui contato com bastante gente e isso me ajudou demais. Principalmente o Rodrigo Yoshima, que o Ramalho mencionou. Eu comecei a assistir uns flow clubs dele, além das formações e certificações que eu tirei todas, né? Que a Tecno me indicou fazer. E eu comecei a ver problemas muito parecidos em outros lugares. E eu comecei a falar assim, esse cara resolveu o problema lá de uma forma, que eu notava. Esse cara resolveu um problema lá de outra forma, eu notava. Esse cara resolveu um problema que a gente ainda não tem. Mas se seguir por esse caminho, eu vou ter que arrumar uma solução diferente, porque a nossa cultura é diferente. Eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 meses, que eu me lembro, eu descrevi, eu tenho esse Google Docs guardado até hoje, trocando todas as etapas do processo baseado na onde a gente está. Olha, a gente faz Scrum. Scrum está bem alinhado hoje na nossa cultura. O que eu posso olhar para o Scrum e mudar dele? Porque aí a quebra de cultura é mais fácil, porque é algo que você já está familiarizado a fazer. E eu vou falar assim, pega o conhecimento que você tem, usa ele e faça dessa forma. É até uma técnica da própria Step. Foi um Scrumban, né? A primeira etapa foi isso aí, misturar o biso. Uma técnica que eles chamam de Jeet Kune Do, é a mesma técnica do Bruce Lee. Isso aí é engraçado até. Porque ele criou a própria arte marcial dele, né? Só que ele não tirou do zero. Não tirou do nada aquilo, assim, vou criar um que pode falhar muito gravemente. Você tem materiais que embasam que aquelas coisas funcionam. Então ele olhava para uma arte marcial e falava assim, se eu quiser aplicar isso na rua, funciona? Não, joga fora. Se eu quiser aplicar isso na rua, funciona? Funciona, pego para mim, vou para outra. Isso funciona? Pego para mim. E ele faz isso. Então ele monta uma coxa de retalhos e cria a própria arte marcial. Então o Jeet Kune Do, ele tem a explicação bem simples, que fala assim, reutilize aquilo que funciona, joga fora aquilo que não funciona e adapte a sua necessidade particular àquilo. Então foi essa técnica que eu utilizei. E eu acabei desenhando um projeto. Olha, a gente vai mudar toda a nossa realidade com esse projeto.
E estamos indo para a nova realidade, inclusive no momento que eu desenhei aquilo, hoje já está bem mais maduro, mas ele vinha com uma tendência de se adaptar mais ao home office. E tava com ele escrito, assim, ó, tipo, visualizei o menino, falei assim, isso aqui é, para mim, ótimo, só que um pé no chão de que pode ser que eu implante numa operação na empresa e não consiga defensores que engajem nisso e a gente tem que voltar para trás. Porque eu também me considero ainda até hoje júnior nessa área de processos, né? Uhum. E consegui alguns embasamentos, assim, algumas pessoas que corroboravam algumas ideias por trás disso, não foi eu solo. Mas só para entender, você imergiu nesses estudos e a partir daí elaborou então uma metodologia assim, focada considerando os aspectos da TechnoSpeed. E disso teve uma apresentação para o Ramalho, para falar assim, cara, e aí, vamos implementar ou não? Ou isso foi gradativo? Foi descobrindo melhorias e foi implementando? O primeiro eu acho que teve essa apresentação. Teve. Aí, eu acho que duas coisas foram cruciais, né, para o sucesso desse projeto. Um, o Fabiano comentou que é quando a gente entendeu que o Kanban seria uma abordagem interessante, que poderia resolver esse problema da produtividade, a gente foi obter conhecimento sobre isso. Então, o Fabiano foi se qualificar, tirou uma série de certificações para a gente trazer esse conhecimento para dentro da TechnoSpeed e ter algo embasado, né? Uhum. E embasado no mercado. E o segundo ponto foi que a partir do momento do Tecno Kanban mesmo, né, que ele absorveu tudo isso, levou alguns meses, né? Agora vamos implantar, a gente não saiu implantando para todo mundo uma vez. Então foi, vamos pegar uma amostragem, vamos pegar um time pequeno Boa. e vamos ver como que esse time pequeno se comporta. E aí, do sucesso do time pequeno, eu lembro até da gente ter comentado sobre isso. As próprias pessoas envolvidas naquele processo vão ajudar a convencer os outros que estão em dúvida ainda. E isso foi acontecendo, foi disseminando entre toda a empresa. Legal. Os desenvolvedores. Pegando esse gancho aí, João, como é que você participou dessas primeiras implementações? Você estava junto? Você viu esse movimento acontecer? Essa foi mais na parte, acho que o Speed Lab que começou, né? Foi aqui O Plugbank foi a primeira que a gente implantou. A Plugbank começou, não estava a parte disso. De fato, eles viraram os evangelistas dessa mudança. Foi a referência. Nossa, eu fiquei tão feliz que eu não acreditei que a gente ia ter tanta eficiência numa única aplicação. Mas isso dependeu muito, assim, deles lá dentro também, gostaram muito e adotaram aquilo para si. E calhou que eles mesmos estavam reclamando, né, na época do processo tá pesado, né, da burocracia. Eu imagino a vida do PO aí, falando do Scrum, do Product Owner, porque quando você tem menos horas produtivas, mais amarrado o PO fica. Ele fica sem recursos, né? Quando eu falo horas produtivas, falando de desenvolvimento, de implementação de novas features, de correções, enfim. Embora a correção já entra numa outra classificação, mas o fato é que o PO fica mais curto ali no cobertor, né? Os POs foram os defensores dessas implementações ou não? Num primeiro momento, não. Não? Não. No primeiro momento teve muita resistência, porque a visão do PO era ter planejamento, visão de planejamento. E até hoje ainda a gente trabalha um pouco dessa cultura, 3 anos depois de projeto implantado já, que para mim o PO ele não pode olhar para um chute de planejamento futuro baseado numa alusão de dimensionamento. Ele tem que olhar para métricas consolidadas que ele teve recentemente. E isso é uma quebra muito forte para o PO. Dá um exemplo, Fabiano. Você evolui a sua equipe muito vagarosamente, a produtividade dela. Então, se eu pegar o que a sua equipe vai produzir esse mês, se você não mudou nenhum colaborador, você não mudou nenhum tipo de processo ou cultura, ela vai produzir de forma estatística muito parecida com o mês anterior. Talvez uma pequena evolução ali, por já ter um pouco mais de bagagem no produto, né? Perfeito. Essas evoluções que a gente olha de mês em mês, elas oscilam. Eles podem ir muito melhor agora, na próxima vez, mas no segundo mês podem ir pior do que 2 meses anteriores. Essa oscilação é difícil de você trabalhar com visão de planejamento. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com um cálculo móvel.
Quando eu cheguei para o PO, eu falei assim, olha, eu consigo entregar para você uma assertividade de 90% de chance que o tempo de entrega de qualquer dimensão de tarefas que você vai ter dentro do projeto técnico é mais de 5 dias. Você pode ter tarefas que entregam em 1 hora, como você pode ter tarefas que entregam em 10 dias. Só que quando você leva isso para uma visão matemática e dilui o número das oscilações em todos eles, você trabalhar com uma média é mais assertivo. Então, qualquer visão que você traga de planejamento hoje, se você olhar para o método FIFA, que é o First In, First Out, eu tenho 5 desenvolvedores, eu tenho 30 tarefas no meu backlog e eu tenho 5 dias de cycle time para entrega em média de qualquer dimensão de tarefa. Você consegue fazer um cálculo se entrar a 31ª tarefa hoje, quando o dia ela fica pronta. Uma simples conta de padaria. É isso que eu vendi para o PO que ele ia ter na mão. Isso é algo que o Scrum não entregava. E não entrega até hoje. O Scrum entrega que você faz um planejamento de store point, soma a sua capacidade do time para um custo ponto, que é algo que ainda pouca gente utiliza dentro do Scrum, e baseado na sua curva de evolução do time que você vai conseguir determinar quando ela ficaria pronta. Só que isso é 90% errado. Nunca vi alguém que faz esse tipo de planejamento acertar. Só que o PO tem uma visão pesada de que é assim que ele tem que trabalhar. Então, no primeiro momento, ele se sentiu fora do controle, respondendo a sua pergunta diretamente. Ele falou assim, eu perdi toda a visão de planejamento. Eu falei, calma que eu vou te dar uma visão de planejamento melhor. Só que primeiro a gente precisa fazer isso rodar. Falou calma, mas você mesmo não estava muito seguro, né? Alguém tem que defender. Deu uma de Pablo Marçal, ela falou, calma, eu tô aqui, né? Tinha um histórico para se basear. Quando mudou o processo, perdeu toda a retadiça pro TO, né? E aí, como que eu dou prazo? Ah, cara. E como é que isso aparecia lá? Não sei se nesse momento já aparecia lá no operacional, João, assim, em termos de satisfação do time, assim. Pô, o negócio tá mudando ali, cara. E agora? Vai vir pra gente? Não vai? Gerou uma insegurança ou não? Essa mudança, igual o Fabiano comentou, né, começou pela equipe menor. Eu, na época, estava na coordenação do Plug Notes, que era uma equipe maior. A gente acho que o dobro do que tinha no Plug Bank ali. E os devs conversam, e daí gera aquela ansiedade, já gera aquele, não vai dar certo, e daí quando chega, já chegam alguns muito vestindo a camisa, porque sempre tem aquele perfil, né, que você fala, mano, corre pra lá, ele vai correr pra lá, você fala, vamos pra cá agora, ele dá a mão e vamos pra cá agora, e o que questiona mais. Então esse questionador aí era aquele que já estava com mais receio, é aquele que já estava perguntando porque, inclusive, na nossa carga de gestão, que é essa margem ali, além da entrega de valor, engloba tempo de treinamento, que a gente tem na Tecno, é o pessoal poder se capacitar, poder estudar. Então, o pessoal já ficava, e aí, vai tirar isso para aumentar lá? Então, eram muitos e se, muito achismo, e quando chegou, a gente tirou muita dessa nebulosidade, desse anseio do pessoal. O pessoal estava muito ansioso com muita coisa que chegava na conversa de corredor, do home office, e picado, mas ao implementarmos, foi-se ficando muito pontual, né, Fabiano, os problemas ali, muita preocupação, igual a gente comentou, do foco, muita preocupação dos POs, porque o Scrum é pacote fechado, né, você faz a sprint ali, você planeja, você fecha esse pacote, e daí eles já induziam que agora vai ser esteira corrida, porque o Kanban é esteira corrida, aí você perde. Então fez uma mescla ali, o Fabiano pegou um pouco de cada lado ali, ó, então a gente tem o Kanban que tem uma previsão de sprint. Então ajudou bastante a acalmar o pessoal depois que o processo chegou. Teve um fator com os POs que foi até um motivo de discussão numa implantação. Porque o PO era o cara que ele entregava o pacote sprint pro dev e no final ele pegava pronto. Fazia lá uma revisão no final de todo o processo. E foi só uma coisa que eu eliminei da forma como se trabalha. Eu falei assim, agora você vai trabalhar numa esteira contínua, então quando essa tarefa ficar pronta a partir do dev, você precisa validá-la dentro do fluxo do dev. E continua. Você vai entrar no fluxo do dev como uma demanda. Então, ou seja, agora o PO faz parte do fluxo do dev. Aí tem um PO. PO não faz parte do fluxo do dev. Faz. Sempre fez. O comprometimento não é o envolvimento, é o comprometimento. A história do porco e da galinha. Assim, aqui agora eu tô te colocando como um porco. Você vai e se você não pegar assim que ele terminar a tarefa e fazer essa revisão, aprovando ou não, entra uma outra métrica que a gente não discutiu, que eu chamo de starvation, que é a métrica do tempo de tarefa parada onde ninguém está olhando para ela.
O foco é quando você está trabalhando e demanda seu tempo para outras coisas, mesmo as tarefas estando na sua mão. Eu terminei minha tarefa e coloco ela em stand-by para alguém fazer alguma outra coisa. Aham. Esse tempo que ela fica lá nessa situação de stand-by esperando alguma outra pessoa pegar também é medido. E isso é o starvation. Então, quando o starvation é alto, e a gente pegou muito isso nas primeiras retrospectivas, eu queria saber por quê. Porque o PO estava acostumado a fazer o trabalho dele de uma forma e ele não parava para ir lá fazer essas validações. Então, a tarefa ficou parada. E isso mediu no painel final. Falou, precisamos melhorar, né? Mas isso, de certo modo, não... Assim, em termos práticos, eu entendo que isso aumenta a produtividade do Product Owner, né? Porque ele vai garantir, ou pelo menos a equipe está garantindo que a entrega, a hora que ela chegar no final, ela vai estar bem construída, né? Não vai depender chegou lá na Sprint Review, de repente o PO começa a rejeitar coisas, né? Ela antecipa o feedback, né? Antecipa o feedback, né? Então vai sendo construído a quatro mãos. Só que passa a exigir um pouco mais também do PO durante esse processo, né? Acho que aí onde ele ficou cabreiro, né? Porque falou, peraí, eu tinha reservado o tempo para fazer essa validação na Sprint Review, agora eu vou ter que quebrar todo o meu tempo aqui no meio dessas entregas. Você vê como é que era uma quebra, exatamente uma quebra de cultura. Ele era alheio ao desenvolvimento. Ele fazia o trabalho dele alheio ao desenvolvimento. Uhum. E agora não mais. Ele tinha que se adaptar a essa mudança. Agora ele faz parte do desenvolvimento. É engraçado que até no próprio Scrum, o PO tá lá, se você for na literatura, o PO é parte do time, no Scrum também. Então, essa distância, né, ela é negativa, ela gera ruído. Então, eliminar essa distância foi importante. Legal, cara. Você vê que, assim, é realmente uma adaptação, né? Você não tirou completamente o Scrum, né? Vocês não tiraram completamente o Scrum, mas ele teve uma roupagem ali, teve ajustes que fazem muito sentido. Como é que é o nome dessa métrica que você criou aí, da atividade ali parada? Esse é o starvation. Starvation. É. Olha. Rapaz, Tarefa ali os tá nomes. passando fome, esperando dar atenção para ela. E a explicação do conceito da palavra, se você pesquisar, ela é universal, né? Ela fala assim, é o tempo de tarefa parada em detrimento de outra importância. Então, você mede esse tempo. Legal. Muito bom. Então, eu vejo um impacto, conhecendo um pouco de Scrum, eu vejo um impacto na própria Sprint Review. Porque o que você faz na Sprint Review daí? Pô, se as tarefas, se as atividades foram praticamente todas checadas anteriormente pelo PO. Não faz sprint review, ganha. Acabou esse sprint review. Era essa a minha provocação. Então, aqui a gente começa a eliminar a cerimônia. Exato. Caraca, meu. Que rapaz, eu não sei se eu defenderia esse processo, não. Então, aí você avaliando qualidade, melhora. Porque antes o PO validava o pacote entregue, né? Aham. Estava de acordo. Agora ele valida as entregas. Ele, em uma reunião, às vezes, de 2 horas, ele tinha que validar uma série de atividades em poucos minutos. Sim. Agora ele tem mais tempo para validar individualmente cada Sim, não, faz sentido. Faz sentido e assim, eu vejo os números trazendo resultado. Eu falo, se eu tivesse nessa época, eu não sei se eu tinha deixado. Ainda bem que eu tava lá em outra área da empresa. E falando em cerimônia, uma cerimônia muito importante do Scrum é a retrospectiva, né? E aí, como é que ficou a retrospectiva com base em todas essas mudanças aí? A gente tem basicamente tudo no papel agora, né? Tudo no painel ali. Então eu tenho o tempo que a tarefa ficou no fluxo, o tempo de foco que o colaborador ficou em cima dessa tarefa, o tempo de starvation que ela ficou para qualquer outra fase do fluxo do quadro acontecer. Eu tenho se ela foi entregue atrasada e qual o dimensionamento dela e qual o produto dela. Então, quando a gente vai para uma retrospectiva, primeiro a gente olha as metas do processo. A entrega de valor, o percentual de tempo para a gente ter métricas qualificáveis, né? Porque se eu tenho 75% de apontamento de um time, eu tenho 75% de métricas confiáveis e não é um número bom. Então, a gente estipula que um número bom é 90% para a gente conseguir confiar nos resultados. Todas essas métricas mais macros, elas são lidas. Olha, beleza, então a partir disso a gente tem um painel de retrospectiva mais real. Todas as tarefas que são executadas naquele ciclo, quando elas saem fora
muito pesadamente da curva de algumas dessas metas, elas pintam de vermelho. Isso dá um norte para o host da retrospectiva perguntar o que aconteceu com aquela tarefa. Olha, essa tarefa foi entregue atrasada. Existiu alguma exceção ou foi alguma falha de interpretação de processo? No início, a gente pegou muitas falhas de interpretação de processo. O PO mesmo, até ele entender a função dele ali, o starvation do aguardando o PO era altíssimo. E isso foi caindo gradativamente porque a gente foi entendendo que as tarefas demoravam mais para entregar se não houvesse esse comprometimento. Havia também muitas particularidades, né? Tipo, o cara começou executando uma tarefa P, mas no meio do processo ela trocou o escopo, virou uma G, virou uma tarefa grande. Como que a gente trabalha esses tipos de convenções? Isso a gente aprende discutindo os pontos mais críticos. Isso é a regra do xadrez, que você não ganha, não aprende nada novo se você sempre ganha. A gente aprende muita coisa quando a gente faz as coisas erradas e é em cima desse insumo que eu levo a discussão em pauta. Então o host dessa retrospectiva, olha, esse painel aponta as principais questões onde a gente pode discutir aprendizados de processo e a discussão é enriquecida com a explicação. E eu tendo a participar de 100% dessas retrospectivas para estar ali como um apoio de conhecimento nesse sentido. Mas deixo com que todos os hosts sejam o líder técnico ou o coordenador da equipe, para que eles possam andar sozinhos sem depender diretamente de mim. Você era o facilitador das primeiras, né? Eu fazia as primeiras e entregava. Conforme tem um índice final. Conforme você atinge um foco médio acima da meta, atinge um starvation médio abaixo, né, mínimo possível, bom, os apontamentos, todas as métricas, bom, cada parâmetro desse você ganha uma nota. E no final disso tudo eu digo, olha, você tirou 80 de uma nota 80 no processo do Tecnokanban. Uhum. Então eu só liberava a equipe para andar sozinha quando ela atingia a nota acima de 80. Enquanto ela não atingia essa meta acima de 80, eu estava nela no prazo de implantação entre todas as operações. Aí eles entendiam e conseguiam andar a partir dali. Voltando para a questão de retrospectiva, isso é bem um pouco engessado, né? Se você olhar assim para o métrica, a gente tira da autonomia dos colaboradores aquela discussão muito subjetiva. E eu queria mesmo um pouco disso. A discussão subjetiva, ela muitas vezes, ou ela leva a um desentendimento desnecessário e não produtivo. Em mais de 75% das vezes. Não conseguia se criar uma ação numa discussão subjetiva. Então, para não perder exatamente esse ponto da subjeção, eu levei para um sistema, que é um plugin, que a gente aliou-se a uma ferramenta que utilizamos hoje, o Jujira, foi bem aderente a isso. E ele faz um feedback anônimo sobre a sprint. Então, lá nisso, o cara consegue dizer se ele se sentiu bem, quais são os pontos que ele precisa destacar e quais são os pontos que ele se sentiu ruim. Fica aberto à interpretação se ele quer se identificar ou não. E isso fica gravado por sprint, por cadastro de sprint. Ele não necessariamente faz isso ao final da sprint, ele pode fazer isso no meio da sprint e pô, isso aqui não foi legal e registra lá. Exatamente. Tem coisas que, para não esquecer, a gente dá essa indicação. Olha, você pegou uma coisa muito importante agora, pode ir lá e fazer. Depois, no final, você pode ir lá e revisar e alterar, tem essa possibilidade. Então, existe esse cadastro. Nossa retrô, já aconteceu de eu ir para retrospectivas que levaram 4 horas. Por quê? Tinha sprint review, tinha entrega do próximo planejamento, tinha essa retrospectiva, muitas vezes com um fã retrospective, que tentava resgatar esses pontos. Agora vocês vão seguir um painel orientado, você vai pegar quais são os valores, o que foi ruim do processo, vamos melhorar discutindo empiricamente, depois você vai para esse cadastro e solta seu verbo e vê o que a gente pode criar de ação em cima disso. Esse modelo a gente colocou um deadline de 1 hora. A retrospectiva virou mais uma análise dos indicadores e dos insumos que você tem ali e tirar algumas conclusões, né, e aprendizados, do que necessariamente levantar todas as coisas ali naquele momento. Quase. Né? Teve até algumas críticas sobre isso. Falei assim, eu perdi... Retrospectiva para mim é descer o verbo e reclamar. Você ainda tem essa chance de fazer isso desta forma. Mas eu não quero que fuja do roteiro, porque eu tenho medo de voltar para a subjetividade improdutiva. Isso é por experiência de exemplos.
Tipo, você sair 4 horas de uma retro cansado. Sim, sim. Eu me lembro, Ramalho, que a gente teve diversos desafios de ficar mudando as dinâmicas das retrospectivas, né? Porque a gente começava lá, sei lá, o nome, acho que 6 chapéus a gente usou, né? Uma época. Acho que sim. 6 ou 7 chapéus. Né? É, 7 chapéus. E aí, mas aí você rodava um tempo, cara, aquilo já não ia mais surtindo efeito, aí você tinha que buscar uma outra dinâmica, aí passava um tempo já não surtia efeito, você tinha que buscar uma outra dinâmica para de fato terem mudanças relevantes no processo, né? Caía muito em subjetividade, às vezes dava bate-boca, né? Eu não gostei que você falou aquilo, outro gostou daquilo, e a gente ficava ali muitas vezes até enviesado numa discussão e não saía disso. Quando a gente passa a implementar esse outro modelo, um modelo baseado em métricas, porque pelo que eu estou entendendo, a gente tem métrica para praticamente tudo. Sim. Vocês começam a discutir, então, sobre as métricas. Tipo assim, pô, por que como é que é? O Starvation foi de tanto? E aí, esse momento é o momento de discussão do time, só para entender a dinâmica da coisa. Sim. Mas se discute em torno daquela métrica. Sim. É isso que gera insumo para o time debater. É o que faltava naquele tipo de retrospectiva antiga. Porque tá aberto, né? O que a gente vai falar hoje? Aí cada um tinha sua pauta, mas não tinha nenhum embasamento, não trazia nada. Eu não gostei que aconteceu isso, não gostei. Algumas eram bem relevantes, outras nem tanto, né? E como você falou, ia caindo num marasmo ali ao longo do tempo, né? Então agora não, agora a gente tem métrica para embasar a discussão. E aí é realmente olhar para a produtividade do time, como que o time se comportou ao longo desse período de tempo, né? E o que a gente pode fazer para melhorar, para ser mais eficiente, para ser mais produtivo. Então a discussão gira em torno disso. E é lógico que é ruim perder totalmente a subjetividade, né? Então dê essa abertura para as pessoas também se expressarem daquilo que elas não gostaram e às vezes de forma anônima, resolve um pouco desse problema. Legal. Ramalho, e assim, a retrospectiva também era um lugar onde a gente conseguia medir um certo nível de satisfação ou insatisfação das pessoas, né? Porque você tem aquele. E aí, lógico, o ambiente presencial te permite ter uma leitura corporal, né, das pessoas, dos gestos e tal. Talvez no ambiente remoto acaba sendo um pouco prejudicado nesse sentido. A gente tem medições de satisfação das equipes, não só olhando para esse processo especificamente, mas olhando para a satisfação do desenvolvedor como um todo, ou do colaborador como um todo, do eNPS, né? A felicidade dele. Você sentiu em algum momento um ruído ou uma mudança nesse indicador e conseguiu atribuir isso à mudança que estava acontecendo dentro da implantação do Tecnokanban? Às vezes não necessariamente no número, porque é um número que ele, às vezes, ele oscila pouco, né? Então você às vezes não consegue capturar detalhes, mas nos feedbacks sim. Às vezes você olhava alguns feedbacks, algumas opiniões que chegavam em pesquisa de clima e eram referentes à mudança de processo, né? Essa questão que o João comentou de ansiedade, de mudança. Então, às vezes, nesse ponto, nós temos uma dinâmica também de reunião mensal ao vivo, né, com todos os desenvolvedores e surgiam questionamentos ali também, que tem um momento na reunião que é de perguntas e respostas, né? Então, você está aberto o microfone para quem quiser falar, o que quiser falar, e a gente usa um sistema que pode ser anônimo também, ou pode ser, a pessoa pode se identificar. Então, nesses momentos a gente acabou usando, né, para trabalhar essas questões de mudança, de gerir a expectativa com a mudança. E acho que um ponto que a gente não comentou aqui, mas que foi muito importante, é o trabalho dos coordenadores de tecnologia, porque eles eram o braço do Fabiano na implantação desses processos. Na hora que o Fabiano se afastava um pouco, era o coordenador que tinha que dar continuidade. Ele fazia o papel do Scrum Master, né, do guardião do processo ali dentro, né? Só que ao mesmo tempo ele também é o gestor de pessoas. Então eles acabaram resolvendo muitas dessas questões, porque as primeiras pessoas que nós tivemos que convencer foram os coordenadores. Com os coordenadores entendendo a importância desse projeto,
eles estavam abraçando aquilo, né? Aquela mudança e levando adiante. Era a Legal. responsabilidade deles também. E eles conheciam, dominavam mais o processo do que os desenvolvedores. Então, eles conseguiam trabalhar isso no dia a dia, nas reuniões de one-on-one com as pessoas, no convencimento do time de que aquilo era importante, por que que aquilo era importante. Então, a união ali do Fabiano com os coordenadores de tecnologia também foi muito bem sucedida, além do caso com os POs, né, que estavam um pouco mais distantes, mas com relação às pessoas, os coordenadores fizeram um trabalho muito importante. Não tenha medo de mudar, tá? O problema é quando você... Não é quando você muda e fica pior. O problema é quando você se estagna num lugar e não tenta novas possibilidades. Esse, pra mim, é o problema. Coisas que se questione, sabe? Critique. Tente olhar pra dentro da sua realidade e pensar o que pode ser melhor. Se você está passando por esse processo na sua empresa de mudança de processo, de amadurecimento de processo de gestão, do ciclo de vida de desenvolvimento de software, a Tecno pode te apoiar, seja com esse podcast, seja com uma conversa, uma palestra. O Fabiano já fez várias palestras aqui. Coloco a TecnoSpeed à disposição, né? Os nossos parceiros, amigos aí da nossa rede, para apoiá-los também.